Assim diz a palavra de Deus em Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença, sabendo que Tu és o Deus de toda provisão, o Deus que nunca falha, o Deus que vê a dor do aflito e entra com resposta onde o homem já desistiu. Ó Deus, a Tua palavra em Filipenses 4,19 declara com autoridade que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, não algumas, não poucas, mas todas, segundo as riquezas da Tua glória em Cristo Jesus. E eu creio nisso, Pai. Eu creio. Ainda que os olhos naturais estejam vendo a escassez, ainda que a conta esteja no vermelho, ainda que haja portas fechadas, o Teu suprimento é maior do que qualquer deserto. Pai, eu oro agora por essa pessoa que está me ouvindo, essa mulher que tem chorado diante das contas, esse homem que está lutando para colocar pão sobre a mesa. Senhor, eu te peço, entra com provisão sobrenatural. Envia o maná dos céus, envia uma oportunidade, envia o socorro, envia o escape, envia o milagre, Senhor. Porque o Senhor é a nossa fonte. O nosso salário não é a fonte. A aposentadoria não é a fonte. O governo não é a fonte. O Senhor é a fonte, e o teu recurso é inesgotável. Quando o mundo diz, acabou, o Senhor diz, eu estou começando algo novo. Quando tudo parece perdido, o Senhor age com poder e glória para mostrar que nada é impossível para ti. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora que essa situação financeira começa a mudar. Eu profetizo sobre essa casa, sobre essa família, que haverá testemunho, que do lugar de escassez brotará abundância, que da humilhação nascerá honra, e que da dor surgirá a provisão que vem do alto. Senhor, eu clamo pela Tua intervenção. Toca no coração de quem pode ajudar, destrava projetos, abre portas de emprego, movimenta recursos, envia clientes inesperados, contratos, propostas, sementes, ideias. Faz algo fora do natural, Pai, para que a glória seja toda Tua. E se houver alguém, Senhor, que está vivendo sob uma maldição financeira, ciclos de miséria, dívidas intermináveis, desorganização, roubo espiritual, eu declaro agora em nome de Jesus, está quebrado. Que toda prisão nas finanças caia por terra. Que esse irmão, essa irmã, comece hoje a viver uma nova estação de ordem, sabedoria e abundância segundo a Tua palavra. Pai, eu te agradeço porque Tu já estás agindo. Ainda que os olhos não vejam, o céu está se movendo. Ainda que o telefone não toque agora, o milagre está sendo gerado. E nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque cremos que o Senhor vai suprir cada necessidade, emocional, espiritual e financeira, segundo as Tuas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora, com reverência e fé, nós nos colocamos diante de Ti, como filhos que dependem do Pai. Porque sabemos que quando o céu se abre, a terra se transforma. E a Tua palavra, Pai, nos garante em Deuteronômio 28, 12, que o Senhor abre os Teus céus, os Teus depósitos celestiais, e derrama sobre nós a chuva no tempo certo, a bênção sobre o trabalho das nossas mãos. Pai, há pessoas ouvindo esta oração agora que têm trabalhado duro, têm se esforçado, têm lutado com as próprias forças, mas os frutos parecem não vir. Trabalham, plantam, correm, mas não colhem. Estão cansadas, desanimadas, pensando até em desistir. E eu clamo agora, Deus, abre os céus. Ó Senhor, abre o céu sobre essa casa, abre o céu sobre esse negócio, abre o céu sobre essa loja, essa empresa, essa carteira de trabalho, essa conta bancária, essa geladeira vazia, essa mente cansada. Abre o céu, Senhor, porque quando o céu se abre, o impossível acontece. Quando o céu se abre, o favor vem. Quando o céu se abre, o que era seco começa a florescer. Quando o céu se abre, o que era deserto vira jardim. Senhor,
A tua palavra não diz que o Senhor abençoará apenas uma parte, mas diz que abençoará todo o trabalho das nossas mãos. Então eu oro, meu Deus, por essa mulher que cozinha para vender, por esse homem que trabalha como motorista, por aquele que vende online, por aquele que está na construção, na faxina, na costura, na enfermagem, no comércio. Abençoa o trabalho das mãos deles. Pai, que aquilo que antes dava pouco resultado agora comece a dar frutos maiores. Que haja multiplicação, que haja aceleração, que aquilo que antes era luta, suor e escassez se transforme em colheita abundante, em contratos inesperados, em promoções, em novos clientes, em novas ideias, em expansão. Deus, Tu não és Deus de portas fechadas. Tu és Deus que abre as janelas dos céus. Tu és Deus que responde com fogo, mas também com provisão. Tu és Deus que envia a chuva da promessa, mesmo depois de anos de seca. E eu profetizo nesta oração, em nome de Jesus, que o tempo da seca está acabando, que a chuva está vindo, que a bênção vai atingir o lar, a conta, a mesa, o coração, e que tudo o que for feito com fé, com propósito e com integridade será abençoado, multiplicado e protegido pelo Senhor. Que o inimigo não toque mais na colheita, que não haja mais perdas injustas, que o devorador seja repreendido, porque o céu está se abrindo. E quando o céu abre, a terra floresce. Quando o céu abre, a honra chega. Quando o céu abre, o milagre financeiro é inevitável. E por isso, Senhor, já te agradecemos pela chuva, pela provisão, pela colheita e pela paz que virá com tudo isso. Em o nome santo, poderoso e glorioso de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não traz dores. Senhor, Deus soberano e eterno, nesta hora, Pai, nós nos colocamos diante de Ti com os olhos voltados para o alto, porque sabemos que a verdadeira prosperidade não vem da força do braço, nem da esperteza humana, nem do sistema do mundo. A verdadeira prosperidade vem da Tua mão poderosa, que sustenta, que provê, que honra e não acrescenta dores. Ó Deus, quantas pessoas hoje estão buscando riqueza a qualquer custo? Quantas estão trocando a paz da alma por noites mal dormidas? Quantos têm dinheiro no bolso, mas angústia no coração? Quantos têm bens, mas vivem com medo de perder tudo? Mas a Tua palavra nos garante, Senhor, que quando a bênção vem de Ti, ela vem completa. Ela vem com paz, com equilíbrio, com propósito, com direção e com descanso. E é por isso que eu oro agora com fervor, meu Pai, por essa pessoa que está ouvindo esta oração e dizendo no coração: Deus, eu não quero riquezas que me afastem de Ti, eu quero a Tua bênção. Senhor, entra com provisão, mas entra com paz também. Derrama o recurso, mas derrama sabedoria junto. Traz prosperidade, mas traz também temor, caráter, humildade. Eu oro por um milagre financeiro, mas um milagre que glorifique o Teu nome. Um milagre que não leve essa pessoa a se perder, mas que a leve a crescer, a ser instrumento nas Tuas mãos. Pai, se existe alguém agora que está cansado de correr atrás do vento, tentando enriquecer de forma errada, trocando princípios por promessas vazias, quebra essa ilusão agora. Mostra, Senhor, que a riqueza que vem de Ti é duradoura. Mostra que não precisa se vender ao mundo, nem fazer alianças erradas. Porque Tu és o Deus que enriquece sem destruir, que prospera sem corromper, que abençoa sem adoecer. Pai, eu clamo que esse homem ou essa mulher que tem vivido com medo da falência, com vergonha das dívidas, com culpa por erros financeiros, receba hoje alívio na alma e direção clara do alto. Tira o peso, Senhor. Tira a opressão. Tira o medo do amanhã. E no lugar disso, derrama a Tua bênção que enriquece. Uma bênção que traga equilíbrio financeiro. Uma bênção que traga sabedoria para investir. Uma bênção que traga provisão para cumprir propósitos. Uma bênção que alcance a casa, a família, os filhos, a descendência. Ó Deus, que essa bênção venha como testemunho vivo de que o Senhor ainda prospera quem Te honra, que não é preciso se corromper para crescer, que não é preciso manipular para conquistar, que não é preciso competir para vencer. Porque quando o Senhor abençoa, ninguém pode impedir.
E quando o Senhor prospera, a alegria é completa. Por isso, Pai, eu te louvo, porque o teu povo vai prosperar com saúde, vai crescer com paz, vai viver com leveza e vai poder dizer: foi a mão de Deus que fez isso por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salmos capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Senhor meu Deus e meu pastor, neste momento santo de oração, nós te adoramos e reconhecemos. Tu és o nosso pastor. Não somos guiados por sistemas, por economias humanas, por crises do mercado, por incertezas da vida. Somos guiados pelo teu cajado, pela tua voz, pelo teu cuidado constante. E porque o Senhor é o nosso pastor, nós declaramos com fé viva, com autoridade espiritual, com convicção no coração: nada nos faltará. Pai, eu oro agora por essa pessoa que tem vivido com medo da falta de dinheiro, falta de emprego, falta de pão, falta de paz. Essa pessoa que abre a geladeira e chora, que vai ao mercado fazendo contas, que vê as dívidas crescerem e sente o coração apertar. Mas hoje, Senhor, essa realidade começa a mudar, porque quando o Senhor pastoreia uma vida, a provisão acompanha, a tua presença traz direção, e onde há direção divina, há milagre financeiro, há paz no meio do caos, há sustento onde não havia mais esperança. Senhor, ainda que haja vales escuros, ainda que o mês tenha sido pesado, ainda que os recursos pareçam escassos, nada nos faltará, porque o teu cuidado não depende da lógica. O Senhor dá provisão no deserto, traz água da rocha, faz o azeite multiplicar. Pai, eu te peço, entra agora com provisão onde há necessidade. Revela caminhos onde tudo parecia fechado. Desbloqueia fontes, levanta pessoas que sejam resposta. Envia sustento inesperado, contratos, convites, soluções criativas. Faz algo fora do comum, porque tu és o Deus que surpreende os teus filhos. Senhor, tu não és um patrão distante. Tu és pastor próximo, cuidadoso, presente. Tu conheces cada ovelha pelo nome. Tu vês as lágrimas derramadas em silêncio. Tu ouves os suspiros no travesseiro. E é por isso que eu te peço, cuida dessa ovelha que está fraca, cansada, com medo. Traz segurança para o coração. Traz provisão para a casa. Traz sabedoria para lidar com as finanças. Traz alívio para quem já não sabe mais o que fazer. Espírito Santo, sopra ânimo novo. Toca nessa mente que só tem pensado em desistir. Levanta essa mulher que está lutando sozinha. Fortalece esse homem que quer ser provedor, mas tem se sentido impotente. Sustenta esse jovem que quer seguir o teu caminho, mas está sendo pressionado pelo mundo. Hoje, Senhor, nós declaramos com fé: nada nos faltará, porque não somos ovelhas sem direção. Temos um pastor, temos um pai, temos um protetor. E se o Senhor está à frente, não tememos o amanhã, porque a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão, até que a escassez se transforme em abundância, até que o medo se transforme em fé, até que a lágrima se transforme em testemunho. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos pastoreia até na tempestade, e porque mesmo antes de vermos o milagre, nós já descansamos, confiando que nada, absolutamente nada nos faltará. Segunda carta aos Coríntios capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em tudo, em toda circunstância, tendo sempre tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Senhor Deus, Deus de toda graça, de toda suficiência, de toda abundância, neste momento, Senhor, nós nos rendemos diante da tua presença santa e declaramos: tu és poderoso. Não há crise que te assuste, não há falta que te limite, não há impossibilidade que te impeça de operar. A tua palavra, Pai, nos afirma com força e convicção: tu és poderoso para acrescentar toda a graça, para que em tudo, em todo tempo, nós tenhamos o suficiente, mas não para apenas sobreviver, para transbordar, para viver com propósito, para abençoar outros, para investir em boas obras. Pai, neste momento eu oro por todos os que estão em aflição financeira, por aqueles que estão sobrevivendo de restos, que contam moedas para terminar o mês,
que dependem da ajuda dos outros e sentem o coração apertado por não conseguirem andar com as próprias pernas. Mas hoje, Senhor, nós clamamos por uma virada, clamamos por uma mudança de estação, clamamos por uma suficiência que vem do alto. Deus acrescenta graça, graça para trabalhar com excelência, graça para sair das dívidas, graça para administrar bem o que tem nas mãos, graça para gerar novas fontes de renda, graça para empreender com sabedoria, graça para não desanimar no meio do processo. Pai, que esse seu filho, essa sua filha, não apenas recebam o sustento necessário, mas que transbordem, que tenham o suficiente para viver com dignidade e ainda abençoar outros, ajudar quem precisa, investir nos sonhos, ser canal de milagre na vida de alguém. Senhor, se há algum bloqueio emocional, alguma mentalidade de escassez, algum trauma financeiro, alguma maldição geracional que prende essa pessoa num ciclo de miséria, nós quebramos agora, em nome de Jesus. Nós liberamos a palavra que transforma realidades. Toda graça será acrescentada, toda falta dará lugar ao suficiente, toda escassez dará lugar ao transbordar. Pai, entra nessa casa com estratégia, traz revelação, abre os olhos espirituais dessa pessoa para ver onde está a porta. Mostra o que precisa ser mudado. Envia conexões divinas, mentores, recursos, caminhos que só o Senhor pode criar. Espírito Santo, sopra sabedoria. Desperta dons que estavam adormecidos. Acende ideias que estavam apagadas. Levanta ministérios, projetos, negócios, chamados, parcerias. Porque o Senhor não nos chamou para mendigar o pão, mas para viver com propósito e transbordar em boas obras. Senhor, que essa pessoa entenda. O milagre financeiro não é só para ela viver bem. É para que ela se torne resposta na vida de alguém. Para que ela sustente obras, abençoe famílias, invista no reino e viva com propósito e abundância. E eu declaro com fé, toda graça será acrescentada, nada faltará, e haverá transbordar. Porque o teu poder é real, tua fidelidade é eterna, tua mão nunca falha. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus em Lucas capítulo 6, versículo 38 diz assim: Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois com a medida com que medirem, também medir-o-ão a vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento sagrado, eu oro com fé, com temor e com esperança viva, porque a tua palavra, em Lucas 6,38, nos revela um princípio poderoso do teu reino: dar para receber. Semeamos e então colhemos. Mas não colhemos qualquer coisa, Pai. A tua palavra diz que será dada boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ó glória! Isso é mais do que milagre financeiro. Isso é um princípio de ativação espiritual. Pai, eu oro agora por todos que têm dado tempo, dado amor, dado recursos, mesmo quando lhes falta. Aqueles que têm semeado em lágrimas, mas ainda não viram a colheita. Senhor, lembra-te das sementes deles. Lembra daquela oferta dada em silêncio, daquela ajuda escondida, daquela entrega feita com sacrifício. Lembra de cada vez que essa pessoa ajudou alguém, enquanto ela mesma estava precisando de ajuda. E agora, Senhor, cumpre a tua promessa. Que a colheita venha com medida generosa, recalcada, apertada até não caber mais, sacudida, passada no crivo da tua fidelidade, transbordante, para que o copo não apenas encha, mas derrame. Pai, que essa pessoa comece a viver o sobrenatural nas finanças, não porque comprou uma bênção, mas porque viveu com um coração generoso. Abençoa, Senhor, aqueles que plantam mesmo sem ver o solo molhado, que acreditam mesmo sem evidência, que entregam mesmo quando dói. Senhor, eu oro também por aqueles que têm medo de dar, que foram feridos por abusos, manipulados por promessas falsas. Liberta, Senhor. Tira o medo, tira o bloqueio, tira a mentalidade de miséria que diz, se eu der vai faltar. E planta a verdade,
Se eu der com fé, vai multiplicar. Pai, ativa essa pessoa no princípio da generosidade. Dá a ela coragem para semear onde o Senhor mostrar, sensibilidade para ouvir a tua voz, discernimento para reconhecer terrenos férteis, e fé para dar até mesmo quando o bolso diz não, mas o Espírito diz: confia. Senhor, faz essa pessoa ser resposta, faz dela um canal de milagres, levanta essa vida para ser coluna no teu reino, e mostra com sinais visíveis que quem dá por fé nunca fica sem colher. Pai, que essa colheita não demore, que venha colheita rápida, inesperada, abundante, que clientes venham de onde não se esperava, que vendas sejam multiplicadas, que investimentos comecem a render, que portas que pareciam fechadas sejam escancaradas. Porque tu és fiel, Senhor, e a tua palavra não volta vazia. Por isso, já te agradecemos, porque sabemos: quem semeia, colhe. Quem entrega, recebe. Quem dá com o coração reto, recebe de ti com uma medida que o mundo não consegue explicar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Salmos capítulo 37, versículo 25. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pai Santo, Deus de gerações. Hoje eu oro com o coração cheio de confiança, porque a tua palavra, em Salmos 37, 25, é um testemunho que ecoa por todas as eras. Davi disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. E eu creio, Senhor, isso ainda é verdade nos nossos dias, porque tu és o Deus que não abandona os teus. Tu não desprezas quem anda contigo. Tu não fecha os olhos para o clamor do justo. E nesta hora, meu Pai, eu oro por esse filho teu que está se sentindo desamparado. Essa mulher que se sente esquecida, esse pai de família que está aflito, esse jovem que perdeu a esperança. Deus, eu te peço, revela que o Senhor ainda cuida dos teus. Mostra a essa pessoa que ela não está só. Mesmo se o salário não caiu, mesmo se a conta venceu, mesmo que as portas pareçam trancadas, o Senhor continua sendo Deus que provê, que guarda, que socorre. Ó Espírito Santo, sopra agora a fé viva nesse coração cansado, que essa pessoa saiba que, ainda que o mundo vire as costas, o Senhor não vira. Ainda que os amigos desapareçam, tu permaneces. Ainda que tudo pareça perdido, o Senhor sustenta o justo com a tua mão. Pai, eu oro agora contra o espírito de abandono, contra a sensação de que ninguém se importa, contra as palavras malditas que disseram: você vai morrer pobre, você nasceu para sofrer, nunca vai sair do lugar. Nós quebramos essas palavras agora, em nome de Jesus, porque o justo não é desamparado. A descendência do justo não mendiga o pão. Há promessa sobre essa casa, há promessa sobre essa geração. Há colheita chegando por causa de sementes plantadas com lágrimas. Senhor, entra com provisão urgente. Manda o socorro onde não há mais esperança. Toca em corações para ajudar. Move recursos dos céus para a terra. E mostra que quem é justo diante de ti nunca ficará no chão. Pai, eu oro pelas próximas gerações dessa pessoa. Que os filhos dela não sofram o que ela sofreu. Que os netos não vivam na escassez. Que a tua provisão alcance os filhos dos filhos, porque a tua palavra diz: a descendência do justo será abençoada. Senhor, honra a fidelidade dessa pessoa. Mesmo sem muito, ela tem buscado a tua presença. Mesmo na luta, ela não largou a fé. Mesmo na escassez, ela não se curvou ao mundo. E agora, meu Deus, recompensa. Mostra que servir a ti vale a pena. Mostra que confiar em ti não é em vão. E nós te louvamos, porque mesmo sem ver ainda já cremos. Não seremos desamparados. Nossos filhos não mendigarão. O pão nunca faltará na mesa dos que confiam em ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus em Isaías capítulo 45, versículo 3. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Senhor Deus dos céus, Deus que chama pelo nome, que conhece cada filho,
cada história, cada lágrima e cada luta. Hoje, meu Pai, com temor e expectativa, nós nos colocamos diante de Ti com base na promessa poderosa de Isaías 45:3. Tu és o Deus que revela os tesouros escondidos. Pai, quantas vezes olhamos ao redor e só vemos escassez? Quantas vezes parece que já tentamos tudo? Enviamos currículos, abrimos empresas, buscamos ajuda, oramos, e o resultado parece o mesmo. Mas a Tua palavra vem hoje como uma chave espiritual, porque há tesouros escondidos que ainda não foram revelados. Riquezas armazenadas em lugares secretos que só a Tua mão pode trazer à tona. Senhor, eu oro agora por revelação. Revela caminhos que ninguém viu. Revela ideias que estavam adormecidas. Revela soluções criativas. Revela talentos que estavam enterrados. Revela conexões, convites, estratégias, parcerias, oportunidades. Pai, essa pessoa que ora comigo agora pode estar cercada de nãos, de rejeições, de portas fechadas. Mas basta uma revelação Tua para tudo mudar. Basta uma chave do céu, um encontro divino, uma direção clara. Porque quando o Senhor revela, o que estava escondido se torna provisão. Senhor, tira a venda espiritual dessa pessoa. Abre os olhos do coração. Tira o foco do problema e coloca o foco na Tua voz. Ensina ela a reconhecer o tempo, o lugar e o movimento certo. Ó Espírito Santo, fala no íntimo agora. Sussurra direções. Aponta onde estão os tesouros. Mostra o que precisa ser ativado. Mostra o que precisa ser abandonado. Mostra o que precisa ser feito hoje. Pai, eu também oro contra todo espírito de confusão financeira, contra todo laço de engano, fraude, falsas promessas, armadilhas do inimigo. Livra essa pessoa de propostas que parecem boas, mas escondem prejuízo. Livra de ciladas, de perdas, de associações perigosas. E traz, Senhor, traz à tona as riquezas que já existem, mas ainda não foram reveladas. Pode ser um negócio travado, pode ser um dom ainda não usado, pode ser uma ideia que vai destravar finanças, pode ser um território onde ninguém quis entrar, mas que é fértil. Tu tens o mapa, Senhor. Tu sabes onde estão os tesouros. Tu tens a chave de tudo que é escondido. E por isso nós declaramos: os céus estão revelando. O que estava oculto está vindo à luz. O que estava retido está sendo liberado. E, quando isso acontecer, Pai, nós daremos glória só a Ti. Porque saberemos que não foi sorte, não foi o acaso, não foi mérito. Foi o Senhor, o Deus de Israel, que nos chamou pelo nome e nos entregou o segredo. Recebe o louvor, a honra e a gratidão por tudo o que ainda vai se manifestar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Senhor, Deus da promessa, hoje eu me apresento diante de Ti com um coração rendido e reverente, porque a Tua palavra nos ensina um princípio claro, forte e imutável. Honra ao Senhor com os bens, e haverá transbordo. Pai, essa é uma chave poderosa. Não se trata apenas de dar, mas de honrar, de reconhecer que tudo o que temos veio das Tuas mãos. Que o nosso salário, os nossos lucros, os negócios, as conquistas, nada disso seria possível sem o Teu favor. E por isso, Senhor, nós Te consagramos os nossos recursos, consagramos a nossa renda, a nossa empresa, o nosso trabalho, as nossas fontes. Mesmo que ainda não seja muito, mesmo que ainda estejamos começando, nós Te damos o primeiro, Te damos a primícia, Te damos o melhor, porque não queremos viver como donos, mas como mordomos fiéis. Abençoa, Pai, essa pessoa que tem separado a Tua parte com temor, essa irmã que tem entregue mesmo sem sobrar, esse irmão que tem sido fiel com o pouco, essa família que tem honrado a Tua casa mesmo em tempos difíceis. E agora, Deus, cumpre a Tua promessa. Enche os celeiros, faz transbordar os depósitos, multiplica o que parecia pouco, abre janelas do céu, acelera colheitas que estavam retidas. Pai,
Se houver alguém ouvindo esta oração que tem vivido ciclos de escassez por falta de entendimento, ensina o teu princípio, Senhor. Mostra que não é barganha, é honra. Mostra que não é superstição, é aliança. Livra-nos de todo o apego doentio ao dinheiro. Livra-nos da tentação de reter o que é teu. Livra-nos do medo que trava a generosidade e nos faz viver uma vida financeira alinhada ao teu reino. Senhor, eu também oro agora contra o devorador, contra a perda constante, contra o salário que desaparece, contra a renda que nunca é suficiente, contra o esforço que não gera retorno. Repreende, Pai. Traz ordem, traz cura, traz prosperidade com propósito. E eu profetizo sobre essa casa celeiros cheios, reservas abundantes, transbordo de vinho novo, tempo de fartura, tempo de paz, tempo de recomeço com honra. Senhor, que cada centavo consagrado a Ti volte multiplicado, não apenas em dinheiro, mas em proteção, saúde, relacionamentos, sabedoria e direção, porque a verdadeira prosperidade é completa. E acima de tudo, Pai, que o nosso coração nunca se esqueça de quem é o verdadeiro dono de tudo, o Senhor. Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, tudo é por Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Senhor, Deus de propósitos eternos, hoje eu te exalto por essa palavra viva, que rasga as trevas da dúvida e reacende a esperança. Jeremias 29:11. Tu mesmo disseste: Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, e não são planos de destruição, mas de prosperidade. Não são planos de ruína, mas de esperança e um futuro. Pai, quantas vezes as circunstâncias gritam o contrário, a conta no vermelho, as dívidas acumulando, o medo batendo na porta, o desemprego que insiste em permanecer. Mas nesta hora, em nome de Jesus, nós escolhemos crer nos teus planos e não nas nossas limitações, porque os teus planos são maiores que os nossos erros, são mais fortes que os nossos traumas, mais profundos que os nossos medos e mais certos do que qualquer crise que nos rodeie. Senhor, eu oro por essa pessoa que está cansada de tentar e não ver avanço, cansada de trabalhar tanto e ainda assim passar sufoco, cansada de ver os sonhos serem engavetados, as portas fechadas, os planos frustrados. Mas hoje, meu Pai, renova essa esperança. Faz ela lembrar que o Senhor não desistiu. Mostra que a história ainda não terminou. Revela que o teu plano ainda está de pé. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos agora todo pensamento de fracasso, todo espírito de derrota, toda mentalidade de escassez, toda voz maligna que diz: você nunca vai sair disso. Você nasceu para sofrer. Você não vai prosperar. Nós anulamos essas mentiras com a verdade da tua palavra. O Senhor tem planos de paz, de prosperidade, de futuro, de esperança. Deus, mesmo que os caminhos que planejamos tenham dado errado, sabemos que os teus caminhos são mais altos. Nos leva por uma rota diferente se for necessário, mas que seja a tua rota, não a nossa. Nos ensina a confiar no invisível, no incompreensível, no eterno. E eu te peço, Senhor, começa a alinhar todas as coisas. Ajusta o tempo, o lugar, as conexões. Destrava aquilo que está retido. Reposiciona essa pessoa no centro da tua vontade. Pai, onde houver confusão, traz direção. Onde houver medo, traz fé. Onde houver atraso, libera aceleração. E onde houver dúvida, confirma. Meus planos para você são bons. Deus, nós confiamos. Mesmo quando tudo diz não, a tua palavra diz ainda não acabou. E por isso, com o coração cheio de fé, nós te agradecemos pelo futuro que já está sendo construído nos bastidores do céu. Um futuro sem vergonha, sem miséria, sem humilhação, mas com dignidade, provisão e paz de espírito. Declaramos: os planos de Deus vão prevalecer. Não importa o que aconteceu até aqui.
porque o que está por vir é maior do que tudo que se perdeu. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus em Salmos capítulo 1, versículos de 1 a 3 diz: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Pai amado, Senhor das águas vivas, hoje, com o coração cheio de reverência, eu declaro a tua promessa sobre essa vida que ora comigo. Será como árvore plantada junto às águas. Ó glória! Senhor, nós rejeitamos agora toda instabilidade, toda seca espiritual e financeira, todo sentimento de que estamos murchando por dentro, toda fase onde tudo parece estagnado, sem crescimento, sem frutos, sem avanço. Mas hoje, pelo poder da tua palavra, nos posicionamos como árvores plantadas, firmes, enraizadas, conectadas à fonte. Não seremos como folhas levadas pelo vento da dúvida. Não seremos como plantas sem raiz, que morrem no primeiro sol quente da luta. Nós seremos como árvores fortes, constantes, frutíferas e resistentes. Pai, planta essa pessoa junto às tuas águas vivas, águas de sabedoria, águas de direção, águas de provisão. Águas que limpam, curam, renovam. E que a vida dela comece a dar frutos. Frutos na família, frutos no trabalho, frutos nas finanças, frutos no ministério, frutos no tempo certo, porque o Senhor não se atrasa, o Senhor não falha, o Senhor sabe o momento exato de liberar a colheita. Deus, eu oro contra todo desânimo causado por falta de resultados, contra o cansaço de quem plantou muito e não viu ainda o fruto, contra a comparação que rouba a alegria do processo. Ensina essa pessoa a confiar no tempo certo, no tempo do céu, no tempo em que as raízes se aprofundam, no tempo em que o caráter é moldado, no tempo em que a estrutura é firmada. E eu profetizo agora: as folhas não murcharão, essa casa não vai secar, esse ministério não vai definhar, esse casamento não vai morrer, essa empresa não vai falir, essa fé não vai acabar. Tudo o que essa pessoa fizer, prosperará, porque ela medita na tua palavra. Ela busca direção no teu conselho. Ela se afasta da roda dos escarnecedores. Ela tem prazer na tua presença. Senhor, nós não queremos uma prosperidade artificial. Queremos uma prosperidade com raízes, que venha do alto, que venha com paz, que venha com propósito e que traga glória ao teu nome, e que a vida dessa pessoa se torne testemunho vivo da tua fidelidade, para que muitos vejam e digam: foi Deus quem fez. Foi Deus quem sustentou. Foi Deus quem prosperou. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Se essas orações falaram com você, se alguma palavra dessas entrou no teu espírito, se durante esse vídeo você sentiu o agir de Deus, como quem abre caminhos invisíveis, então eu te peço, não guarde isso só para você. Tem alguém que você conhece que está precisando ouvir exatamente isso. Alguém cansado, preocupado com contas, sem esperança. Compartilha esse vídeo agora. Envia no WhatsApp no grupo da família ou até posta no seu status. Seja instrumento de milagre na vida de alguém. E se você quer continuar recebendo orações como essa, direções bíblicas e palavras que tocam fundo a alma, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e marca todas as notificações. Aqui, você não vai ouvir promessas vazias. Vai receber fé com direção, oração com propósito e ensino com base na palavra. E deixa o seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e mostra para mais pessoas que estão passando por lutas financeiras como você já passou. E me conta nos comentários, qual dessas 11 passagens mais falou com o seu coração? Eu vou ler e orar pessoalmente pela sua vida, com o maior carinho. Que Deus te abençoe poderosamente e que a tua vida financeira entre em um novo tempo, segundo os planos do céu. Em nome de Jesus. Amém.